Porque os crentes que eram perseguidos naquela época não era essa crentaiada sem vergonha de hoje, não. Essas pastoras perua em cima do púlpito, nua, mal vestida. Essas crentes desavergonhadas, nua dentro da igreja, toda pintada, parecendo até garota de boate. Não, os crentes daquela época eram crente que dava vida pelo evangelho de Jesus. Eram seguidores de Jesus. Não eram seguidores da perua de pix, do galanção de cueca, não. Os crentes daquela época eram seguidores do Senhor Jesus. É pastor sentado no púlpito mexendo no celular. É deles que é todo tempo com um chiclete velho na boca. É irmão correndo na igreja. A maioria dos jovens, não são todos, na maioria só gosta do louvor. Quando termina o louvor, você não vê deles sentando, pegando a Bíblia, anotando, escrevendo. Tempo é lugar para ensinar a palavra de Deus e para se aprender o quê? A palavra de Deus. Eu quero ir para o templo para contemplar as maravilhas da tua lei e aprender no teu santo. É lugar de aprender. Você me diz, pregador, você veio aqui criticar o que está acontecendo? Sim, eu vim criticar o movimento evangélico brasileiro. Mas você veio aqui para dizer que está errado? Sim, eu vim aqui para dizer que está errado. Mas você veio aqui para dizer que isso não é avivamento? É, eu vim aqui para dizer que isso não é avivamento. Avivamento não é show. Avivamento não é espetáculo. Avivamento não é esse movimento esquisito, horroroso, banalizado, vulgarizado que está acontecendo neste país. Aliás, eu desafio hoje de madrugada. Eu desafio no bom sentido da palavra. Que avivamento é esse que dizem que o Brasil está vivendo? Que eu pergunto, qual avivamento o Brasil está vivendo? Me dá o endereço que eu quero ir lá. Qual avivamento? Qual avivamento? A crise política continua em alta. Que avivamento é esse? Se a pedofilia continua aumentando, se os índices de divórcio e adultério é alarmante na igreja, inclusive. Que avivamento é esse? Se os escândalos estão se avolumando, inclusive entre igrejas evangélicas nesta nação. Que avivamento é este? Que as corrupções estão nas altas rodas do governo e estão nos púlpitos das igrejas neste país. De qual avivamento nós estamos falando? Se os nossos velhinhos estão morrendo na fila da Previdência, o crack está acabando com os nossos jovens, as favelas estão se multiplicando neste país, o Brasil vai de mal a pior. De qual avivamento nós estamos falando? Se você lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todos os avivamentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e todos os avivamentos na história, na Inglaterra, na Europa inteira, nos Estados Unidos, toda a história dos avivamentos que você lê, da história, se você ler com muita atenção, você vai ver que o avivamento empurrou a igreja porta fora, que o avivamento colocou homens e mulheres a dar cara a tapa, que o avivamento colocou homens e mulheres de joelho aos pés da cruz. Se prepara porque isso aqui é muito forte, olha só. Sabe por que Deus nunca vai falar tudo, nunca vai mostrar tudo, nunca vai revelar tudo? Para que a gente continue na dependência dele. Entendeu? Tem dia que você vai orar, do seu joelho ficar roxo, vai jejuar do estômago virado avesso. Nada. E Deus vai dizer, hoje eu não tenho nada para lhe dizer, minha filha. Meu Deus. Você que é caça-profecia, que só vai para culto se tiver profecia, Jeová já lhe deu 66 profecias, tá aí. E às vezes volta do culto blasfemando. Por que blasfemando? 2 horas de culto, um bocado de louvor, oração, pregação da palavra, bênção apostólica. Mas Deus não falou comigo. Então você está com surdez espiritual. Porque ele falou. Através da palavra. Ele falou. Ele bradou. Ele está tirando as ceras espirituais do teu ouvido. Tu vai ouvir a voz dele. Agora isso é mistério, viu?
Tem gente querendo colocar no meio do caminho para te atrapalhar, mas Jeová diz: não, eu vou passar um tempo falando com ela diretamente. Diretamente. Meu Deus. E não se assuste não quando você ouvir a voz de Deus bradar dentro de você. Aquela voz eloquente, altissonante e tremenda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, é uma coisa que eu sempre tenho dito. Tem muita gente que fala assim: ah, irmão Sherman, quanto tempo eu não ouço a voz de Deus? Ai, fulano, será que Deus não fala mais comigo? Porque quanto tempo eu não ouço mais a voz dele? Sei lá o que, parará, parará. Ué, tá lendo a Bíblia não? É a minha pergunta. Ué, mas peraí, mas você tá lendo a Bíblia? Porque a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando. Então se você fala que Deus não tá falando com você, que significa que você não tá lendo a Bíblia. Ou você não entendeu o que de fato é a palavra. Você não entendeu ainda, né? Gente, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, é muito poderoso. E de fato, isso aqui que ele falou, vai haver algum tipo de cenário, haverão alguns cenários na nossa vida em que às vezes vamos se ajoelhar, o joelho vai ficar roxo, vamos clamar, vamos ficar rouco de tanto gritar, chamar pela presença de Deus, sabe? Pra querer ver algo sobrenatural e não vamos ver. Nem sempre vai ser assim, nem sempre algo extraordinário será nos revelado, nem sempre. Mas uma coisa ele prometeu, que permaneceria com a gente até o fim dos dias. E é essa promessa, é nessa promessa que nós estamos firmados, é nessa promessa que nós estamos enraizados. O grande problema do pessoal é querer viver uma vida de sentimento. E aí acaba esquecendo o que a palavra já decretou ao teu respeito, ao respeito dela. O que a palavra já diz como verdade. As pessoas vivem uma vida buscando sentir. Querem sentir arrepios, querem sentir um formigamento, querem sentir uma fraqueza nos ossos. E se não sentir, significa que Deus não falou, Deus não bradou, tá frio espiritualmente. Não é assim. Então viva pela verdade do que a palavra já diz ao teu respeito. Viva pela palavra de Deus, do que ela já diz, do que ela já liberou ao nosso respeito. O que ela já liberou? Que nós somos filhos, recebemos o espírito de adoção. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória. O que a palavra diz é que há uma coroa da salvação, e essa coroa da salvação nos é guardada, assim como o apóstolo Paulo afirmou isso quando escreve a sua última carta a Timóteo. Eis que a coroa da salvação já me é guardada. Logo ele falando isso, um pouco antes ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Saiba que você tem lutado os bons combates. Saiba que você tem combatido as boas lutas. Seja aquilo que a palavra já liberou a teu respeito. Sentir é muito bom, é maravilhoso. Mas seja aquilo que a palavra já liberou, já diz ao teu respeito. Amém? Sobre o que ele comentou aqui, por exemplo, sobre o jejum, é uma coisa que, infelizmente, tem muita gente que não leva uma vida ainda jejuada. Tem pessoas aí até hoje que não sabem nem o que é jejum, que é um absurdo. Outras sabendo, acabam negligenciando. Outro absurdo ainda, porque o pecado dessa pessoa é um pecado maior, porque erra conhecendo, erra, sabe, sabendo que tá errando. E quando nós falamos de pecado aqui, não é que propriamente é um pecado não jejuar, não. Mas é ruim. Isso traz dano. E que dano é isso? Que você deixa de alimentar o teu espírito. O próprio Jesus espera com que nós venhamos levar uma vida jejuada. Até porque ele falou quando jejuardes. Ele não falou se jejuardes. Ele falou quando jejuardes. Ele já espera com que nós venhamos a jejuar. É o próprio Jesus que fala que existe castas de demônios que só sai com oração e jejum. Jejum me coloca em um nível espiritual diferente. Mas eu sei que, infelizmente, tem muita gente que tem uma dúvida tremenda acerca desse assunto, né? Para isso, vocês pediram para que eu elaborasse uma espécie ali de um estudo sobre esse assunto, né? E nós escrevemos um livro, um e-book, é um livro digital de muito fácil acesso, por sinal, palavras muito claras e objetivas, onde eu te ensino, onde eu te falo o que é jejum, para que serve jejum, por quais motivos eu devo jejuar, como inicio o jejum, como finalizo o jejum não é barganha com Deus, falo tudo acerca do jejum. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia. Pegue um homem com um homem, bote em uma floresta e 50 anos volte lá depois. Morreu os dois. Pegue um homem e uma mulher, bote em uma floresta e 50 anos volte lá. Vai ter uma cidade edificada. Deus foi quem criou a família. Então só tem autoridade para dizer o que é a família, quem criou a família. E aí você vai lá dizendo que é pastor, dizendo que é crente, votando nessa corja de gente que não gosta da gente, mas que sabe que nós, por enquanto, servimos
para, tipo, firmar eles, consolidar eles no projeto de poder que eles têm. Tem que abrir o olho, rapaz. Tem que abrir o olho. Esse tipo de gente não merece o apoio. Camarada aqui que eu estava devendo 90 mil desses ar-condicionado. E ele disse, Deus me mandou pagar tudo. Eu fiquei tão feliz. Ele disse, Deus mandou pagar tudo porque eu vou passar a congregar aqui. Meu dízimo é 50 mil reais. E eu já vou adiantar 2 dízimos já. Ele, maravilha, Jesus. Eu fiquei maravilhado. No momento que eu estou orando por ele, Deus me mostra ele com amante no Rio de Janeiro, um amante na Bahia, um em Recife e 2 aqui em São Paulo. Aí eu disse, perdi o ar-condicionado, Jesus. Aí ele, o que? Perdeu o quê? Falei, meu filho, tu vai vir congregar com a tua família, com minha esposa e meu filho. Falei assim, e se Deus me revelar que tu tem um amante no Rio, na Bahia, 2 em São Paulo e outra em Recife, você não vai fazer isso? Porque meu dízimo é 50 mil. Para você ver, é o que acontece em muitos lugares por aí. Tá pensando que Jesus vai descer do céu com um coração de pelúcia, é? Apocalipse diz que ele vai descer com vara de ferro. Agora sinta aí o peso da cajadada. É vara de ferro, porque a injustiça vai se acabar. Maracutaia, cambalacho, jeitinho brasileiro tá com os dias contados. Vai ser justiça e equidade reinando sobre a terra. E vai ser baseado no galardão. Enquanto a gente está nesse processo muito bonito, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Que vai durar quantos anos, igreja? 7. Nós cremos que não vamos passar na grande tribulação. Mas eu quero dizer nós com ressalva, porque tem crente, talvez pode estar até do seu lado, que fez um curso de teologia aqui e ali, e diz, não, nós vamos passar. Tu vai passar é só. E se tu sobreviver, tu se encontra comigo no milênio e conta como foi. Nós não. Porque Jesus, escrevendo na boca de João uma das cartas da igreja da Ásia, disse, porque foste fiel e guardaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Ele estava se referindo à grande tribulação. É por isso que eu quero dizer que você não vai conhecer o anticristo. Pare de ficar fazendo especulação. O anticristo vai ser fulano, vai ser Beltrano outro. A igreja não vai conhecer o anticristo. Eu quero dizer que o anticristo já está aqui na terra. O poder dele já está operando, segundo a carta aos Tessalonicenses. Mas tem alguém que detém ele, segura ele, para ele não botar as unhas de fora. Quem é esse que o detém? O Espírito Santo. O mundo não está uma bagunça. Podia estar pior. Só não está pior. Sabe por quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não é para falar nada, só olhe. Porque esse irmão ainda está na terra. O mundo não está pior, porque a gente ainda está aqui. E o Espírito Santo controla o anticristo e diz, ei rapaz, devagar. A igreja ainda está na terra. A igreja não vai lhe conhecer não. A igreja não vai passar a grande tribulação não. Mas quando o que detém o anticristo for retirado, o Espírito Santo, ele vai botar as unhas de fora. E a gente não vai ver, por quê? O Espírito Santo só vai ser retirado quando a igreja subir. Porque o Espírito Santo desceu por causa da igreja. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Eu não acredito em Deus. Não acredito nessas bobagens da igreja. Parabéns! Oh! Deixando o outro. Parabéns pra você. Não, deixa o outro terminar aí. Só quero lhe dar 10 mil kwanza. Não crê em Deus. Toma 10 mil. É mesmo pra mim? Ok. Graças a Deus. O quê? Graças a quem? Como é que você vai dar graça a um ser que não existe? Não existe, não dá graças. Dá-me o dinheiro, dá-me o dinheiro, dá-me o dinheiro. Confuso, pá, confuso. Eu parto garrafa da cabeça, pá, um pouco. Essa história de um homem tá namorando com outro homem, tá errado, Deus não quer. É Deus que não quer. Uma mulher namorando com outra mulher, é Deus que não quer. Deus disse, olha, eu constituí o homem e mulher. O homem deve se unir
E da união do homem com a mulher, nasce o filho. Agora, se o cara ali vai com outro homem, que vai nascer quem? Nem periquito nasce. Nem papagaio nasce. Não nasce nada. É só prazer, e esse prazer é pecado. Mas os homens estão tão revoltados. Eles não querem saber de Deus. E eles acham que eles estão com a verdade. Que quando você diz assim, olha, meu filho, Deus não quer isso. Você está com preconceito. Não estou com preconceito. Eu só estou dizendo para você que Deus está dizendo que isso é errado. Não, mas eu vou continuar. Continue na paz. Continuamos sendo amigos, viu? E você está dizendo que eu estou julgando. Eu estou dizendo que essa ação sua é errada. Deus não quer. No livro do Deuteronômio, Deus diz, um homem não deitará com outro homem. Tá